O meu tema, não pode demorar muito, porque o tema é bastante vasto. Pediram que eu falasse aqui sobre o barroco. O barroco é um tema muito vasto para ser apresentado numa hora. Aí eu escolhi o tema, o barroco é a Contra-Reforma, em vista daqui ser um instituto de estudos católicos, né? Nós vamos ver como que o barroco foi instrumentalizado pela Igreja para combater as heresias da formação das religiões protestantes. O barroco, eles não sabiam, nós vamos ver mais à frente, os artistas barrocos, eles não tinham consciência de que eles eram artistas barrocos. Esse negócio de ter consciência que pertence a um determinado estilo é coisa assim do século XX, final do século XIX, onde as pessoas, os artistas costumam escrever um texto, que é uma espécie uma defesa de determinadas ideias, tem um nome próprio que se falou agora, depois eles vão criando obra em cima daquele texto, né? Então, no romantismo você tem um texto básico que foi escrito pelo Victor Hugo, depois o futurismo tem nas escolas de arte do século XX, isso é normal. Mas nesse período não se sabia, eles não sabiam o que era barroco, não existia essa palavra barroco. Nós vamos ver mais à frente. Mas então, o tema é esse, o barroco a serviço da Contra-Reforma. Eu coloquei aqui, logo de entrada, essa ilustração, que eu acho bastante significativa. Numa obra de arte, a gente tem que levar em consideração a forma e o conteúdo. A forma é a maneira como o artista coloca o problema. E o conteúdo é a ideia dele. Aqui nós temos dois grupos escultóricos que são barrocos, tanto na forma quanto no conteúdo, e especialmente nesse conteúdo ligado à Contra-Reforma. O barroco ele vai surgir no final do século XVI, vai se desenvolver muito no século XVII e vai ter seu final no século XVIII. No século XVI está havendo a divisão da Igreja, do protestantismo, do Lutero, do anglicano, etc., etc., não vem mais na frente. Mas, ao mesmo tempo, está sendo descoberto novas terras. Então, a Igreja precisava de combater a heresia e de derrotar a idolatria. E esse conjunto de cultura está na Igreja, que é uma igreja símbolo da Contra-Reforma e também uma espécie de símbolo do barroco, que é a igreja mãe dos jesuítas, a igreja de Jesus, a igreja de Santo Inácio de Loyola. A forma, essa forma dinâmica, movimentada, né, que é típica do barroco, e os dois conteúdos, o combate à heresia e a derrota da idolatria naquelas terras que estavam sendo descobertas no século XVI. O barroco está estreitamente associado à Reforma Católica, fruto do Concílio de Trento, que ocorreu entre 1545 e 1563. Podemos, o seguinte aqui na frente. Era fundamental revigorar a Igreja e introduzir uma nova retórica a fomentar junto dos crentes uma nova confiança através de uma renovada capacidade de transmissão da mensagem da Igreja. E a arte, então, surge assim como meio dessa renovação, assumindo as suas características, tanto temáticas quanto formais. Tema, conteúdo e forma. Né? Tanto o conteúdo quanto a forma do barroco vai ser utilizado para essa finalidade da Igreja. A Igreja Católica quis marcar um contraponto à sobriedade e à iconoclastia do protestantismo. O barroco é isso. Ele não tem nada de sóbrio. Né? E ele usa e abusa das imagens dos santos, como se fosse uma resposta ao protestantismo. Mas é interessante, quando a gente vai a Berlim, você visita a Catedral de Berlim, que é uma catedral luterana, eu fico impressionado, porque sempre na igreja
na Catedral de Berlim, você tem a impressão que entra na igreja católica, mas ele tem que pensar que aquela igreja já foi construída no princípio do século XIX, uma influência do barroco, do rococó que já existia. E a única igreja que eu conheço que usa um estilo de arte barroca que seja protestante. Levando o artista a criar obras que se destinavam mais a emocionar e incrementar a devoção através da sensação do que da razão. O barroco, acima de tudo, ele procura ser emotivo, convencer pela emoção. Existem duas formas de você convencer a pessoa, chamando pela emoção dela ou pelo raciocínio. Há autores que dizem que o convencimento através do raciocínio é mais demorado, mas é mais prolongado. E o convencimento através da emoção é mais rápido e do raciocínio é mais demorado, mas é mais permanente. Essa é uma das teorias do teatro do Brecht, que é um marxista que usava um teatro que apelava para o raciocínio, porque ele achava que o raciocínio convencia e convencia por mais tempo. No caso do barroco, o que vai convencer é a emoção. E a gente supõe que a emoção realmente convence mais rápido, mas faz com que aquele convencimento seja menos prolongado. O estilo que surgia era feito para atender essas demandas. Como que era a Europa após a Reforma Protestante? Eu estou com medo de mexer com isso aqui, que isso aqui é danado de mexer e começar a pular. Mas aqui, nós temos a cidade, esse laranja aqui, né? Isso aqui é o que ficou católico. A Itália, né? Tem uma região aqui que é a Inglaterra, tem amarelo, que são os anglicanos. Aqui, o Sacro Império Germânico, Praga, etc. Essa região aqui ficou predominantemente protestante, na Transilvânia também. Esse verde mais escuro aqui são os otomanos. E aqui tem um verde mais claro, que é os calvinistas, né? Na Síria aqui, lá na Escócia, aqui na Holanda. A Europa ficou assim. Isso é a Europa. Agora o resto do mundo está sendo descoberto. O mundo restringia até então a Europa. Restringia, o mundo que interessava era a Europa. A ordem dos estilos, você tem primeiro o Renascimento, tudo isso foi dado nome depois. Ninguém se dizia, sou do tempo do Renascimento. Ninguém dizia isso aqui. Nem em Florença eles falavam isso. Nós estamos vivendo o Renascimento. Estava vivendo o momento deles, daquela teoria dele, da valorização do ser humano, do homem, né? Se existe algum texto que defenda essa base teórica, seria um texto do Piccolo della Mirandola, onde ele faz um elogio ao ser humano. Seria o único texto que seria mais ou menos assim, uma espécie de teoria a respeito do Renascimento. Mas ele não sabia o que era Renascimento, não. Depois existe um maneirismo. O maneirismo, esses termos são todos criados, o maneirismo foi criado no século depois da reforma do neoclassicismo. O maneirismo a gente confunde com o Renascimento. Mas eu não vou falar sobre maneirismo, porque senão a minha palestra não vai parar nunca. Né? Mas o maneirismo é um interregno que ocorre entre o Renascimento e o Barroco. Ele tem elementos do Renascimento e já tem elementos do Barroco. O teto da Capela Sistina, na pintura de Michelangelo, ela seria uma pintura maneirista. Ela assume ainda traços do Renascimento, mas já possui um dinamismo
é muito próprio do barroco. Depois eu vejo do barroco da origem ao rococó, o maneirismo da origem ao barroco. Forte, certamente barroco. Depois do barroco, nós também, eles não se chamavam barroco, eles não sabiam que era barroco, não existia uma teoria sobre o que era barroco. Depois do barroco, existe um outro estilo que é o rococó, ou o barroco tardio. Tem gente, hoje em dia, essas pessoas que geralmente estudam mais afim com a história da arte, sabem distinguir bastante bem e consideram o rococó como um estilo diferente. Mas, para nós que estamos iniciando esse assunto, a gente pode considerar o rococó como sendo um barroco tardio, uma tendência do barroco. Tá? Nós vamos falar rapidamente sobre eles, eu não vou separar aqui ilustrações do que é barroco e do que é rococó, mas quando eu mostrar alguma coisa de rococó, eu vou mostrar para vocês o que é rococó. Os artistas do barroco se acreditavam como simplesmente continuadores da arte renascentista. O que é o termo? O termo só foi criado no período neoclássico, com sentido pejorativo. O estilo era considerado tortuoso, intrincado, e seriam como as pérolas barrocas. O termo provém de pérola barroca, o termo português. Barrocas são aquelas pérolas irregulares e assimétricas. São as pérolas naturais, em regras, elas não são completamente simétricas, são como as pérolas cultivadas. Elas até são mais bonitas, tem aqueles formatos regulares. O termo barroco provém desse nome, porque as pérolas assimétricas eram consideradas, chamadas pérolas barrocas. E o rococó? O rococó provém de um termo francês, roquet, que significa concha, porque é um elemento muito utilizado no estilo rococó. Outro produto da Reforma Católica foi a fundação da Companhia de Jesus, dos jesuítas, uma ordem religiosa fundada em 1534 por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, liderada por Santo Inácio de Loyola. A Igreja de Jesus em Roma, que é essa que está aqui, foi projetada por Vignola, e o de la Porta, o meu confrade arquiteto, vai permitir que eu não vou entrar muito em detalhes sobre arquitetura. Eu vou falar mais no finalzinho um pouco sobre arquitetura, mas vou dar exemplo de arquitetura no Brasil, porque vai ser mais fácil de vocês verem, que está aqui no Brasil. Tá? Não vou falar, existe uma arquitetura riquíssima, barroca, mas eu não vou entrar em detalhes a respeito dela. Vou ficar mais restrito à pintura e escultura. Essa igreja foi concluída em 1580 e é considerada a primeira igreja barroca. Na verdade, ela é uma transição do maneirismo para o barroco. Na parte externa dela, na parte interna dela, ela é francamente barroca. Mas o exterior dela é um barroco muito discreto ainda. O que vai caracterizar esse barroco são essas curvas daqui, por exemplo. Tá? Nós vamos ver que, sendo essa a igreja mãe dos jesuítas, os jesuítas se espalhando pelo resto do mundo, eles levaram o desenho dessa igreja, tentaram repetir no mundo inteiro, até onde nós tivemos lá em São Miguel das Missões, né? Nós vamos ver agora. Aqui, por exemplo, então aqui está a frente, o frontal, com as volutas. Aqui está em Coimbra, repara, mesmo curva. Essa curva é típica do barroco. Né? Em Santarém, em Portugal ainda, em São Miguel das Missões, está aqui, ó, em Quito, em Salvador, que é a atual catedral, né? Mas nessa época ela não foi construída como catedral, ela foi construída para ser a igreja dos jesuítas. Quando os jesuítas foram expulsos, o governo português entregou a igreja dos jesuítas para o bispo fazer a sede de Salvador, que fosse lá. Em Goa, observa, a mesma coisa. E lá no Macau, na China, quer dizer, no mundo inteiro, para onde os jesuítas foram, eles levaram essa estética barroca. Característica do patrimônio barroco. Primeiro, então, o apelo, a emoção e o sentido, para atingir corações e mentes, empregando os seguintes recursos. Então, nós já falamos que eles queriam atingir a mente da pessoa através da emoção e do sentido. Como que eles faziam isso? Primeiro, eles utilizavam composições complexas e dinâmicas,
onde predomina a obliquidade e as curvas e espirais. Então eu coloquei dois exemplos aqui. A Última Ceia do Leonardo da Vinci, que é uma ceia, a Última Ceia, absolutamente renascentista, toda equilibradinha, toda certinha, né? E aqui nós temos do Tintoretto, que nem é um pintor barroco, é considerado um pintor maneirista. Mas olha o contraste de luz, a diferença do contraste de luz, a composição completamente oblíqua. Esse dinamismo foge do renascimento estático, porque o barroco tem isso de envolvimento através do movimento, da simetria. Aqui, são dois temas. Um tema abordado pelo Renascimento, um tema abordado por um artista barroco. Do lado de cá é o Rafael, Perudino, do lado de cá, Perudino, que era professor do Rafael. E do lado de lá é um quadro do Rubens. É o mesmo tema, é o Calvário. Mas observe a diferença do dinamismo entre o Renascimento e a pintura barroca. Esses dois quadros aqui, então, do mesmo Rubens, que é um dos grandes expoentes do barroco, vocês veem a composição oblíqua acentuada, que é típica do barroco. Não apenas oblíqua, mas com um grande movimento, não é? Agora, ainda um exemplo, comparando uma obra agora do Rafael mesmo e uma obra do Rubens, sobre o mesmo tema, que é a ressurreição. Observe aqui também nós temos uma composição circular, só que essa composição circular não transmite ideia de dinamismo, de movimento. Ela é um círculo mais estático, que é próprio do Renascimento. Aqui você tem uma composição circular com muito mais dinamismo, que é o que é próprio do barroco. Então nós estamos fazendo essa apresentação no início para vocês verem a diferença entre o Renascimento e o barroco. Um outro recurso que ele usava era o violento contraste, tanto da composição quanto da luz. E aqui nós temos um quadro, uma tela do pintor que é considerado o primeiro pintor absolutamente barroco. Barroco, ele não sabia que era barroco. Ninguém sabia que se dizia barroco. Mas ele foi o primeiro do barroco, que é o Caravaggio. O Caravaggio ele usava, o Leonardo da Vinci pegava o claro escuro e ia degradando o claro para o escuro, né? Você vê no rosto da Mona Lisa, na Madonna das Rochas, mas aqui não, é um contraste violento de luz e a composição muito mais dinâmica. Então esse dinamismo e esse contraste como se fosse o certo e o errado, o pecado e a salvação, esses contrastes são próprios da pintura barroca, da arte barroca. Nós vamos ver outros quadros Caravaggio. Esse aqui eu até coloquei porque você mandou para mim uma coisa a respeito, eu resolvi introduzir aqui. A Morte da Virgem Maria, da Virgem, de 1605, ele pintou em 1605 e 1606. O que caracteriza essa aí? Uma cor densa e forte intensidade luminosa que abate brutalmente sobre um cadáver de aspecto vulgar. Foi até chocante para a época. Uma das tendências do barroco é ser realista. Mas não é aquele realismo que a gente chama de escola realista do século XIX, do Colbert, etc. Aquele realismo é outra coisa. A tendência realista existe na história da arte, através da história da arte toda. Algumas tendências são mais realistas que outras. Como estilo realista, existe uma escola que vai ocorrer depois, no século XIX, que chama realismo. Mas o realismo é outra coisa. Não é esse realismo do barroco. O realismo, a escola realista, na verdade, o cara pega aquilo que é só aquilo que é o essencial e faz muito realista aquilo que é essencial. Mas não é o hiperrealismo da pintura moderna também, não. É outra coisa. O hiperrealismo é outra coisa. Essa tendência da arte se mostrar mais realista ou menos realista, ela atravessa a arte toda. O gótico é muito mais realista do que o românico.
o barroco vai ser muito mais realista do que o maneirismo e o renascimento. E onde é que aparece esse realismo aí? Esse realismo aparece, por exemplo, naquela Nossa Senhora deitada, que foi muito criticado na época, e quem encomendou esse quadro não aceitou esse quadro. Porque todo mundo dizia que ele tinha tomado uma prostituta que tinha morrido no Rio Tibre, afogada, e usou como modelo essa prostituta para o lugar de Nossa Senhora. Não sei se é verdade isso, mas consta que era. E esse quadro foi recusado. E mais tarde ele foi vendido para outras pessoas e hoje em dia pertence à coleção do Louvre. Mas observe então a composição dinâmica, né? E o contraste muito forte de luz e sombra. E isso emocionava muito mais o povo, porque quando ele pegava aqueles cristos cheios de coroa, cheios de esplendor, ele não se encontrava naqueles cristos do Renascimento, mas no Cristo do Barroco, na Virgem do Barroco, que aparecia como Nossa Senhora do povo, eles se enxergavam neles. Por isso ele emocionava e conseguia convencer mais o povo do que a cultura renascentista, que não, era muito mais idealizada. Muito mais idealizada, não tem nem comparação com o Barroco. Aqui o caso ainda do Caravaggio. É impossível a gente não aproveitar o Caravaggio, vai falar alguma coisa do Barroco, especificamente do Barroco na Reforma. Aqui é o sepultamento do Cristo. E lá a crucificação de São Pedro. Ele fala, ia passar pela cabeça de algum pintor renascentista pegar uma pessoa para se trazer para frente, assim, em primeiro plano? Nunca, nunca. Mas a realidade é essa, como se ele pegasse uma fotografia. Não é? Agora vamos ver aqui duas versões do mesmo Caravaggio sobre o mesmo tema, que é a Conversão de São Paulo. Essa é a mais famosa, né? É gritante o dinamismo, a força, a luz que brota daquele quadro, muito mais do que a daquele lá, mas é do mesmo autor. Eu prefiro essa versão do Caravaggio à outra, mas todas as duas são essencialmente barrocas. Tá? Elas procuram emocionar o povo que contemplava essas figuras. Agora, observa só, um outro modo de atingir as pessoas pela razão era a eloquência teatral dos gestos e expressões. O barroco é, acima de tudo, uma arte teatral. Teatro mesmo. Então vamos ver aqui. Aqui nós temos a Pietà do Michelangelo. O Michelangelo foi um grande pintor, ninguém. Nossa Senhora, falar que o Michelangelo era um ótimo escultor. Mas ele era um escultor renascentista. Observe em relação a essa virgem que está aqui, essa virgem, ela está com o corpo do Cristo, e que passa você? Passa você uma mulher que está olhando, que você está olhando para ela mesma, para dentro dela mesma, o que fizeram com o meu filho? O que fizeram com o meu filho? Ela está pensando. A outra não, é um artista muito menos conhecido, mas é muito mais expressiva do que a Nossa Senhora do Michelangelo. Porque ela está chamando a gente para dentro da obra. Vejam só o que fizeram com o meu filho. Ela não está simplesmente pensando, olha o que fizeram com o meu filho, que filho, seu filho, como que você foi parar nesse ponto? Aí essa é a diferença de emoção que a outra chama o senhor a participar da emoção dela. Por isso essa obra de cá é barroca e a outra não é. Aquele lá é um detalhezinho do enterro do Cristo, do Caravaggio, que mostra um gesto bastante teatral, que nós vamos ver mais para frente aqui. Aqui são outros 4 exemplos de Pietà, todas elas barrocas, onde a gente vê claramente o envolvimento do espectador com a dor que a Virgem Maria está sentindo. Outra coisa que é típico do barroco é tentar captar o gesto, o gesto mais expressivo da ação. Esse André Mantegna é um pintor renascentista. É o mesmo tema, é a Judite e Holofernes. No Renascimento, esse quadro do Renascimento, aparece a Judite dentro
panela dela, como chama? Da tenda, né? Mas já cortou a cabeça do Holofernes. Artemisia Gentileschi, que é aquele pintor que está lá, eu podia trazer o Caravaggio, porque o Caravaggio também pintou uma Judite. Todo mundo gostava de pintar Judite de Holofernes nessa época, do barroco, que é uma coisa muito violenta, muito forte, né? E a moça cortando a cabeça mesmo. O Caravaggio também pintou um quadro com esse mesmo tempo da Judite Holofernes. Só que eu quis trazer uma homenagem à Artemisia, porque a Artemisia foi, a gente pode ser considerada a primeira grande artista da história da arte, né? Existe um filme bem superficialzinho, mas quem quiser não perde tempo se for eu sobre a Artemisia. Inclusive a Artemisia era uma pessoa, uma artista, o pai dela também era um artista, o pai dela era muito amigo do Caravaggio, e ela foi apaixonada por um aprendiz do pai dela. Esse aprendiz do pai dela parece que abusou sexualmente dela, mas ela gostava dele assim mesmo. E ela foi muito perseguida por causa disso. Porque ela, ao contrário da outra que está acontecendo aí agora, né? Ela escondia que ela tinha sido abusada, né? Para ficar mais atualizada com a situação, né? De ficar preparada para o passado. Ela escondia aquilo. E por ela esconder aquilo, ela foi muito perseguida. Daí para frente, então, em vista disso, ela começou, o tema dela especialmente a mulher sendo maltratada pelos homens. Geralmente era esse termo que ele usava. Um outro termo que ela usou foi uma personagem bíblica que pega um martelo e bate um prego no ouvido do homem. Ou então tem um quadro famoso dela que é aquela personagem bíblica que está no jardim, que os velhos tentam abusar dela, que ela se recusa, ela chama o Daniel vai lá, pergunta, pede que todo mundo sabe o que é, né? Uns falam que é laranjeira, outros falam que é de mexerica, outros falam que é de abacate. Aí ele fala, todos esses estão errados, quem está certo é ela. Esse também é um tema sério da Artemisia Gentileschi. Só para prestar uma homenagem às mulheres, como está em moda hoje em dia. Aqui, o Michelangelo, o mesmo tema, tratado pelo Michelangelo e pelo Bernini. O Bernini está para a escultura barroca, assim como o Caravaggio está para a pintura barroca. O grande escultor barroco é o Bernini. Lá em cima, então, está o Michelangelo, o Davi do Michelangelo. Observe como ele é muito mais estático. O Davi esculpiu o Michelangelo depois que já havia lançado a pedra. Observe que a funda está vazia. Ele lançou a pedra e está olhando agora lá embaixo o que aconteceu com o jeito que resolveu a pedrada dele, né? Agora, é impossível de olhar o Davi do Bernini e não perceber que a pedra está aqui, essa boca com um corpo de olho fechado, você tem vontade até de sair da frente que lá vem pedra. Né? E repara que uma coisa, aqui não faz muita diferença você colocar em 3 posições, mas aqui você vê a diferença. Porque na escultura barroca tem isso. Cada posição você sente uma face da história. Existe, não vou entrar no detalhe, mas só explicar isso. Então, a escultura foi feita para isso. Ali nós temos uma figura de Jesus. Ela não foi feita para olhar por detrás, senão esse cara está dentro de um nicho. Mas a escultura barroca foi feita para você ver em redor dela toda. Não tem uma frente só. Em várias frentes. Cada posição que você olha é uma posição diferente para interpretar um determinado sentido da história. Outra busca do ilusionismo, ali no ilusionismo está aquele que eu mostro o Davi, e tem a impressão que ele está jogando a pedra que vai acertar na gente. Aqui tem o ilusionismo. No retrato do Murilo, ele pintou uma moldura e colocou a mão dele por lado de fora da moldura, segurando a moldura. Quer dizer, a figura está ultrapassando o suporte da própria pintura. Aqui é o contrário. Isso aqui é um tronco velho, quer dizer, um engana-olho, do André Pozzo, na Igreja de Jesus em Roma,
onde ele pintou uma cúpula que não existe. Você olha para lá para cima, você tem certeza, você jura que aquilo é uma cúpula, porque é tão bem pintado que é. Ou seja, aquilo te leva a olhar para dentro do suporte. Aqui você vê para fora do suporte. Então, essa ilusão barroco de ultrapassar a superfície da obra é uma outra característica do barroco. Agora aqui a gente tem que até parar e respirar, que é a Capela Cornaro, também do Bernini, que mostra o êxtase de Santa Teresa. É um altar lateral da igreja de Santa Maria da Vitória, em Roma. Você tem aqui um altar, né? É um altar lateral. Aqui você tem um anjo, Santa Teresa, para não ver detalhes. Depois aqui nós temos de um lado algumas figuras dessa família, Cornaro, que foi quem encomendou a obra, e do lado de cá tem outras. Observem que elas estão posicionadas como se estivessem num camarote, assistindo uma peça de teatro que se passa no altar principal. É o exemplo típico do teatro sagrado, que é próprio barroco. Lá em cima, ele colocou uma escultura em mármore, imitando nuvem. Você, quando chega para frente do altar, só se você olhar muito lá para cima, olhar muito lá para cima, que você vai enxergar essa luz saindo lá de cima. Senão você não enxerga isso daqui. Se você chegar muito para frente, você enxerga isso lá. Mas o que você enxerga é essa luz batendo aqui, ou seja, aquela luz natural interferindo no quadro, iluminando de forma... Hoje em dia é fácil fazer isso com spotlight, mas naquele tempo não existia. Tinha que usar a luz natural. Então, voltando mais detalhe aqui do lado, como que é teatro mesmo, né? Como se fosse os camarotes de um lado da parte da família e do outro lado a outra parte da família, dos dois lados. E no centro, o drama acontecendo. O drama, no caso, é a Santa Teresa, descrita conforme ela descreve no livro dela um êxtase que ela teve. Um êxtase que chegam até considerado meio freudiano as interpretações do êxtase de Santa Teresa. Então está aqui o anjo, com a seta que vai enfiar no coração dela, né? E o rosto da Santa Teresa, a gente não sabe explicar exatamente se ela está sentindo um orgasmo ou se ela está sentindo dor. Porque é próprio da própria descrição dela. Isso não é blasfêmia, não. Isso não é blasfêmia, isso é a verdade. Quem lê, quando eu fiz faculdade de Direito do Leonardo Júnior, caiu o texto, esse texto, muita gente se enrolou, achando que era um texto pornográfico, era um texto da descrição do êxtase de Santa Teresa. Aqui eu estou procurando mostrar aquilo que eu vi. Outra coisa que me impressionou demais, que é essencialmente barroco, e é esse teatro sacro, é o transparente que fica na Catedral de Toledo. A Catedral de Toledo é completamente gótica por fora. Mas quando você chega atrás do altar-mor, você não enxerga aquilo lá em cima direto, aquela boia lá em cima de onde vem a luz natural, não. Você está naquela penumbra da igreja. Quando você entra atrás do altar-mor, você tem isso daqui, que é uma representação do Jesus, do Espírito Santo e tudo mais. Uma iluminação proveniente lá de cima. E essa iluminação te envolve de uma forma tal que a gente fica bestificado com a beleza disso aí. Agora, vamos ver esse outro aqui. Olha aqui. Puro teatro, né? Esse aqui já é rococó. Não vou entrar em detalhes, esse aqui é rococó. É um trabalho típico desse grande artista de ação que é da Baviera. É uma capela de um convento, do altar do convento da Senhora da Assunção, em Rohr.
Então o altar maior da capela desse convento é dedicado à Nossa Senhora da Assunção. A mesma coisa que usa lá em cima, o mesmo recurso. Uma luz que vem lá de cima, que está escondida, cai sobre a figura de uma virgem e está segura, você não sabe como, você não percebe como, mas certamente tem alguma coisa segurando, porque ela não está subindo ao céu sozinha, os anjos estão carregando. Então, um ferro preso aqui atrás, você não vê, mas você tem a impressão que a virgem está flutuando. E cá embaixo estão os apóstolos, mistificados de ver que o túmulo da virgem está vazio. Ou seja, é absolutamente teatral. Agora, a gente não pode dizer que é errado, porque a liturgia não é outra coisa a não ser um teatro sagrado, a própria liturgia em si. Né? Aqui é um exemplo dessa teatralidade dentro do barroco, em Bom Jesus do Braga e em Matosinhos de Congonha. Essa cena aqui fica numa capelinha octagonal, igual existe aqui em Minas Gerais, em Congonhas. Só que em Bom Jesus do Braga, nós estivemos lá na discussão nossa, né? Nós devemos ter certeza que estivemos lá, subimos esse caminho, né? Tem aqueles do lado, depois ele chega lá em cima, igualzinho aqui. O altar-mor é o fim da... Olha só, hein? O altar-mor é o fim da história. Qual que é o fim da história? É a morte de Jesus, né? O barroco procurava pela emoção. Então, o final é sempre, nos emociona muito mais as coisas que são tristes que as coisas que são alegres. Então, o cume da paixão não é a ressurreição feita a gente entende hoje. Para nós católicos, especialmente para o povo católico normal, o grande dia é a sexta-feira da paixão, onde Jesus morre. Embora a gente saiba que o cúmplice, o ápice do ano litúrgico, seja a vigília pascal, onde houve a ressurreição. Quando a gente vai em Congonhas, é a mesma coisa. Você passa pelas capelinhas, você vai vendo esses dramas, esse drama representado por imagens de tamanho natural, sempre mostrando a paixão de Cristo, até você chegar lá no ápice, que é o altar-mor, onde está representado Cristo sendo crucificado. Por quê? A emoção da dor, nós nos emocionamos muito mais com a dor do que com a alegria. E como o barroco procurava a emoção, por isso é que a Semana Santa nas cidades históricas tem tanta emoção que tem até hoje, em vista dessa visão barroca que possuem as cidades históricas. Aqui é um exemplo bem típico de um andor onde tem as emanações mais esplendorosas em Sevilha. Essa é a nossa, o altar, é o andor de Nossa Senhora, a Trianeira, tem vários nomes, tem Trianeira porque é de Triana. Para os ciganos era a Laguapa, eles estavam com uma intimidade, Nossa Senhora, a guapa bonita, porque ela é bonita. Durante a Guerra Civil Espanhola, quando os republicanos estavam dominando a Espanha, eles proibiram as cerimônias de Semana Santa, porque de cada igreja saía uma imagem para formar a procissão da Semana Santa. Todas as outras, eles proibiram, não podia ter. Se quisesse rezar, fosse particular, não podia ser em público, não. Mas aí essa irmandade aqui teve a coragem de sair e levou essa imagem para o meio da rua. E foi, deram tiro, se não acertaram, não era não. Daí para diante ela ficou sendo a valente, a valorosa, porque ela enfrentou a polícia e a terrorista se chamada. E nós vamos ver mais para frente. Agora eu vou passar um pequeno filme para vocês verem a teatralidade da Semana Santa, que todo mundo conhece, mas a teatralidade. Vamos ver o som. Olha só. É a última ceia sendo levado para o meio da rua, né? Ó.
Agora, repara o pessoal que carrega o andor, como é que eles andam compassado. Primeiro para o andor não cair, né? Segundo, porque dá uma outra dimensão, ó. Olha, é como se fosse uma coreografia, olha. Tudo com o passinho certo, olha. Esse tipo de procissão na Espanha começou justamente no Barroco. Até o Barroco não usava fazer esse tipo de procissão. E essas procissões são todas elas cerimônias paralitúrgicas. São cerimônias que não fazem parte da liturgia oficial, porque fazem parte de uma liturgia que é para conquistar o povo. E que era muito comum hoje. Quando eu era criança, eu lembro que a gente ia lá em cima do Novos Passos, beijar o Cristo Morto, trocar moedinha, depois descia a procissão do Cristo Morto. Hoje em dia ninguém mais vai para o Senhor Cristo Morto. Podemos parar só? Deu o suficiente para ver, né? Então voltamos ao nosso slides. E para trazer um bocadinho para conversar. Você tem que bater aí, né? Para cá. Aí. Bom, então aqui nós temos um Cristo da procissão da Semana Santa de Sevilha e a tal Nossa Senhora, que tem a grande Nossa Senhora de Sevilha, que é a padroeira dos toureiros, a padroeira dos ciganos. Lá na igreja dela tem um museu onde ficam aqueles andores que saem da Semana Santa, alguns deles ficam lá, e ficam também uma série de roupas de toureiro, porque os toureiros, quando passam algum aperto na arena e fazem uma promessa para ela de se salvar daquela, dá aquela roupa para a trianeira e deixam lá no museu. Observem o realismo no tecido. É como se fosse mais ou menos a própria arte. Não bastava ser esculpido o tecido, eu vou necessário colocar o tecido. É aquele santo de roca que aparece no Barroco. Às vezes não, muitas vezes até o cabelo não era esculpido, era de cabelo de gente, tinha gente que fazia promessa de dar o cabelo para fazer o cabelo de Nossa Senhora. Né? É aquele realismo que o Barroco procurava atingir. E lá está a Nossa Senhora, com a grande condecoração da maior condecoração que a Espanha pode conceder, essa que está aqui, não sei o nome dela agora, mas é uma condecoração que ela usa brincos, você imagina, Nossa Senhora das Dores de brinco, colar, né? Mas isso é tipo de Barroco, né? Mesmo o Cristo todo rebordado, olha, a coroa, a cruz toda enfeitada de uvas douradas, né? Típico do Barroco isso. Né? Alguma coisa do São Tomás de Aquino. Nós falamos sobre São Tomás de Aquino. Outra coisa, então, é o esplendor e opulência de grandes dimensões. Isso procura envolver o espectador pela frequente integração da pintura, da escultura e da arquitetura. Aqui é uma tumba, no caso do Alexandre VII, na igreja de São Pedro em Roma. Observe, quanto material diferente ele usa. O mármore branco, o granito cinza, esse mármore, esse granito aqui, todo de duas cores, que ele usa como se fosse um tecido. Se vocês observarem, aqui não vai dar para você ver de jeito, mas aqui está o túmulo dele, aqui está, como está o túmulo dele, tem um esqueleto de bronze aqui, maior da outra, que você vê aqui em detalhe, aqui mais embaixo. Né? Isso é do Bernini também, isso é do Bernini. Então, esse movimento, esse dinamismo, esse realismo, esse uso de tão variados materiais é a obra típica do Barroco, procurando sempre atingir a emoção do povo. Aqui nós temos o baldaquino, vamos chegar então na igreja de São Pedro. O baldaquino da igreja da Basílica de São Pedro foi encomendado por Bono VII, que era da família Barberini. Quando eu fui a primeira vez lá no Vaticano, eu olhei esse baldaquino e falei, que coisa espetacular, maravilhosa.
a gente começa a decretar tudo. Né? Aí eu vi umas abelhas lá em cima, eu falei, Jesus do céu, o Bernini me lembrou, tem que colocar a abelha, que a gente fala, a gente canta a abelha na vigília pascal, não, a abelha que fizeste a cera, que acende essa vela, que irradia a luz essa noite, né, que fala o texto. Acho que é uma de aquilo ter esse texto. Lembrar de colocar a abelha lá. Depois que eu vim saber que a abelha não tinha nada a ver com aquilo. A abelha era o símbolo da família Barberini. Porque os papas também faziam propaganda dele. E outra coisa, eu estou mostrando aqui o barroco como sendo uma expressão de propaganda da igreja. Mas o barroco foi utilizado como propaganda não só pela igreja, mas também por todos os monarcas autoritaristas. Luís XIV, João IV de Portugal. Isso aí daria uma outra conversa. Né? Falar sobre o barroco como forma de propaganda dessas formas de governo. E até os burgueses da Holanda também utilizaram o barroco para propagar seus valores, mostrar as corporações de ofício, etc. Mas isso aí seria um outro assunto que um dia a gente pode até falar sobre ele. Então vamos voltar. Essa imagem é muito bonita, porque além de ter essa angular, né? A gente, na verdade, a gente não enxerga isso aqui. Isso aqui é o transepto. Observe que lá atrás, no fundo, isso aqui é o altar do Papa, onde é que ele celebra a missa. Só o Papa celebra nesse altar, debaixo desse baldaquim. Logo aqui a gente desce, se a gente for descer para ali, você vai encontrar o túmulo de São Pedro lá embaixo. Mas o presbitério, o altar mor mesmo, está lá no fundo. Você está vendo aqui uma coisa brilhando lá no fundo? Então vamos fazer deve ser uma coisa muito importante para estar lá no fundo, no altar mor de São Pedro. Vamos lá fazer uma análise do que o Bernini arrumou para colocar lá no fundo. Tenho medo aqui danado. Aqui, lá no fundo você tem isso aqui. Um vitrô enorme, deixando a luz entrar, o resplendor dele, né? Depois você tem esse conjunto aqui, nós vamos fazer uma análise disso aqui para poder verificar o que ele fez. Isso aí há de ser, como ele está no altar mor de São Pedro, há de ser a essência da essência do barroco, como defesa da autoridade papal. Não é? Quando a reforma, você precisava demonstrar isso, a autoridade do Papa. Então o que tem? Esse conjunto é chamado da Cátedra Pétrea, a cadeira de São Pedro. Existia no Vaticano, guardado, um tamborete, que estava quebrado, que constava, desde a Idade Média, que aquele era um tamborete que São Pedro tinha sentado nele, não era navio ainda, que ele costumava pregar sentado naquele tamborete, que é a cadeira de Pedro, a cátedra, né? O bispo, a cadeira de São Pedro. Aí o Bernini o que fez? Pegou aquele resto, como que não dava impressão de nada, né? Aquele resto de tamborete quebrado. Ele fez uma cadeira de bronze, essa maravilha que está aqui, né? Com o Cristo proclamando São Pedro, o líder dos apóstolos, e mais acima ele coloca o Espírito Santo, e mais embaixo ele coloca esse grupo de 4 indivíduos carregando essa cadeira. Então o que ele quis dizer com isso? Podemos passar? Poder passar, eu estou passando. A cadeira de São Pedro, está aí, a cadeira de São Pedro. Acima da cadeira de São Pedro, o que tem? O Espírito Santo é que ilumina. O Espírito Santo é que ilumina. Aquela cadeira ali, uma cadeira muito santa. Ninguém pode ir contra que o Espírito Santo ilumina diretamente isso aqui. Está vendo, Pedro? Né? Essa cadeira é suportada pelos doutores latinos, que são 4. São Gregório Magno, São Ambrósio, Santo Agostinho e São Jerônimo. Essa cadeira é sustentada por aqueles que fizeram a tradição que tanto os protestantes contestavam. Eles não aceitavam a tradição. Não é? Aí, então, para representar os doutores da igreja,
simbolizando acima a revelação do Espírito Santo e abaixo a tradição. A revelação os protestantes até aceitavam, mas a tradição os protestantes não aceitavam. Então, o que suporta essa cadeia de São Pedro é a tradição da igreja. E quem faz essa tradição é o próprio Papa, através das coisas que ele edita quando ele está em cátedra, né? Sentado na cadeira. E do lado de fora? Do lado de fora, o Bernini, como arquiteto, criou esse pátio que abraça, dá a impressão de abraçar as pessoas que estão chegando, né? Trazendo para dentro da igreja de São Pedro as pessoas que estão chegando na Praça de São Pedro. Então aqui é visto da Basílica de São Pedro para fora e aqui de fora para a Praça de São Pedro. Não é à toa que ele colocou isso, essa arquitetura. Hein? Fala. Lucas, mas visto do alto tem o formato de uma chave também. Ali? Se pegar o Vaticano, se pegar a Basílica de São Pedro e a Praça de São Pedro, visto do alto, dá o formato de uma chave também. De uma chave? De uma fechadura, não? Por causa da chave do... Pode ser, é bastante possível, é bastante plausível, né? Mas o que é muito plausível, pode ser muito verdadeiro isso mesmo. Representando a chave, que São Pedro tem a chave na mão, né? Que abre as portas do céu. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um abraço que a criatura dá, abraçando os peregrinos. Agora, outra coisa que a gente tem que falar, nesse envolvimento que teve, foi a criação dos espaços cenográficos. Eu cansei de falar de cenográfico. Cenográfico é referência de teatro, a cena, né? Por qual os tetos em perspectiva são o melhor exemplo. Com o barroco, até então os tetos eram pintados, a igreja de São Pedro, o teto não é barroco, é de caixotões ainda. Mas o barroco, ele tem o céu pintado como se tivesse arrebentado o céu e o teto não existisse, se chegasse no céu, se estivesse olhando para o céu. A nave é como se tivesse sido quebrada e você estivesse vendo o céu. Aqui está um exemplo da igreja de Santo Inácio de Loyola, que é a igreja de Jesus em Roma, que eu disse a tal que por fora é relativamente pouco barroca, mas por dentro é plenamente barroca, e representando a glorificação dos jesuítas. Você olha para o céu, é como se não visse o céu. É como se ele estivesse dentro do próprio céu, que você está enxergando o céu em cima de você. Aqui são exemplos de pintura em perspectiva do céu. Essas aqui são as primeiras, né? Depois o Pedro Cartona fez no Palácio Barberini, que é um museu que a gente vai em Roma, pode visitar fácil. A sala principal também tem é uma alegoria de Divina Providência, que é o céu. Aqui é um dos que é considerado mais bonito, que é a igreja de São Pantaleão em Veneza. Também é um céu, um teto que se abre em forma de um céu. Essa igreja agora, há pouco tempo, recebeu de volta uma pintura que foi levada pelos nazistas e que a Alemanha devolveu há pouco tempo, essa igreja de São Pantaleão. Eu vi há pouco tempo na internet. Aqui no Brasil, olha, em 1736, o Caetano da Costa Coelho, repara que aquilo tudo foi na primeira metade do século XVII. Aqui nós estamos no século XVIII. No Brasil, isso só chegou no século XVIII. E a primeira igreja, o primeiro teto em perspectiva, onde aparece esse céu aberto, ela fica na igreja de São Francisco da Penitência, aquela igreja de São Francisco que fica no Lago da Carioca. Tem a igreja da ordem primeira e tem da ordem terceira. A da ordem terceira é muito mais bonita do que a da ordem primeira. E aquele teto é um teto em perspectiva, repara, ele imita aqui a madeira e tudo mais, mas nesse ponto aqui deixou em aberto como serviço de glorificação de São Francisco. Esse teto aqui é um teto em perspectiva e esse teto aqui é um teto barroco, só para dar uma diferença. Aqui o mestre Ataíde, a igreja da Assunção de Nossa Senhora de São Francisco, que mostra a Assunção de Nossa Senhora, o tema de Nossa Senhora, a igreja de São Francisco de Ouro Preto. Essa pintura
é uma pintura rococó. Eu não vou entrar em detalhe. O rococó, a pintura, as cores são mais leves, mais suaves, mais agradáveis, não é tão pesada, tão escura quanto a barroco. Só para entrar em detalhe. Agora vamos considerar o rococó como uma extensão do barroco. Aquilo lá é uma das obras-primas da pintura brasileira, o teto da igreja do Taíde, onde mostra Nossa Senhora da Assunção no céu, cercada por anjos cantores, o Davi tocando a harpa embaixo, etc. E aqui estão as várias figuras em forma de roqueio, de rock, de concha, né? Que deu o nome ao estilo barroco. Agora vamos falar rapidamente sobre como que a igreja, o formato. Você vai me perdoar, o arquiteto, vai me perdoar, mas eu tenho que falar muito rapidamente, que eu passei da minha hora. É óbvio que nós estamos aqui no Brasil, muito mais certo vocês verem isso. Então, por isso eu achei melhor ficar restrito ao Brasil, no tema arquitetura. Porque fotografia de imagem, de estátua, de pintura, a gente faz em livro. Mas esse envolvimento que a arquitetura dá, é difícil a gente perceber. Mas se a gente for em Ouro Preto, você vai perceber isso. Essa igreja, que é Nossa Senhora da Conceição, onde está enterrado o Aleijadinho, porque foi o pai dele que construiu essa igreja, ele morava ali perto, é a primeira fase do barroco no Brasil. A igreja tem as paredes todas retas. Não vou entrar em detalhe não, mas então era toda reta. Né? Toda reta. Quando passa para outra, essa aqui é a igreja Nossa do Pilar, em Ouro Preto. A fachada dela já tem um movimento. A fachada já tem um movimento. Mas eles construíram ela toda reta. Só que quando eles construíram essa igreja, eles começaram a perceber que estavam usando a igreja mais envolvente, mais em forma de curva. Então o que eles fizeram? Fizeram uma parede de madeira aqui, dando essa ideia ovalada que você tem na igreja por dentro, assim. O que você percebe da igreja do Pilar por dentro é isso que está aqui. Mas se não tivesse essa armação de madeira aqui, você teria a parede lisa. E aqui não, olha só, parece que está dentro do teatro. Os camarotes aqui, naturalmente, eram só o pessoal mais rico. Né? Isso aqui era a igreja que já era dos ricos. Aqui são os mais ricos ainda. Depois aqui de São Francisco. A de São Francisco, observe que essa igreja aqui, o movimento dela é como se tivesse pegado a igreja e feito assim, certo, né? Torceu a torre para cá e jogou isso para frente. Né? Esse movimento que deu na arquitetura é tipo do barroco. E lá por dentro você vai ver isso aqui. E aquele céu, aquele teto abobadado da igreja de São Francisco. Agora, uma outra igreja, que é até um pouco mais antiga que essa, mas seria o outro, é quando a igreja mesmo, ela já foi toda construída em forma curva. Porque a forma curva envolve muito mais a pessoa que a forma em linha reta. Então essa igreja, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, toda curva, né? Ela não tem, para mim essa igreja é das mais bonitas de Ouro Preto por fora. Por dentro das outras, da igreja do Pilar fora de série. Mas essa igreja é muito bonita em vista disso. Ela tem esse círculo, tanto na frente quanto no corpo da igreja. E aqui a gente termina com esses atlantes segurando o coro da igreja de Nossa Senhora do Carmo em Sabará. Então era isso que eu ia falar. Se algum de vocês quiser que eu fale, a utilização do barroco como propaganda para o poder temporal, eu não poderia falar. Agora, sempre lembrando o seguinte, que a arte que foi mais utilizada para propaganda foi a arte neoclássica. A arte neoclássica serviu de base para propaganda, tanto para os dois sistemas de governo absolutista
do século XX. Tanto o nazismo quanto o comunismo utilizaram a mesma estética, que é a estética neoclássica. Mas aí já é assunto para outra conversa. Muito obrigado, gente.